vezes, a vida te machuca de um jeito que ninguém percebe. Não porque as pessoas não se importem, mas porque muitos dos seus sofrimentos aconteceram por dentro, no silêncio do seu coração, enquanto você tentava sorrir por fora. Hoje, eu quero falar exatamente com essa parte sua, aquela que carrega golpes invisíveis, feridas que nunca foram ditas, dores que você continuou suportando porque não tinha outra opção. Quero te fazer uma pergunta que talvez toque algo muito íntimo. Quantas vezes nos últimos anos você sentiu que a vida te feriu quando ninguém estava olhando e você simplesmente guardou essa dor para não incomodar ninguém? A vida machuca em silêncio quando você cresce sem apoio emocional, quando perde alguém que amava, quando tenta ser forte demais, quando aguenta humilhações que nunca mereceu, quando se doa até se esgotar, quando ama sem ser correspondido, quando carrega responsabilidades que não eram suas. Mas existe algo ainda mais profundo. A vida machuca em silêncio quando você precisa viver coisas difíceis, sem testemunhas. E essa solidão emocional se acumula como poeira no coração, até que o peso se torna quase insuportável. Antes de continuar, quero te pedir algo com um propósito real. Inscreva-se neste canal se você deseja aprender a curar feridas internas, reconstruir sua paz emocional e transformar a dor que ninguém vê em força consciente. Aqui, cada capítulo é feito para aliviar o que você não conta para ninguém. Agora, quero te fazer outra pergunta essencial. Você já percebeu como alguns momentos da sua vida deixaram marcas que você nunca conseguiu explicar? Talvez uma frase que te machucou profundamente, uma ausência que doeu mais do que qualquer crítica, um abandono que mudou sua forma de confiar, uma perda que te fez amadurecer cedo demais, uma injustiça que você engoliu calado, uma expectativa que se destruiu sem aviso. Esses machucados silenciosos moldam sua forma de existir. Eles influenciam seu humor, sua forma de amar, suas inseguranças, seu cansaço emocional, suas reações involuntárias. E existe algo importante. A dor que não recebeu acolhimento no momento em que aconteceu continua buscando acolhimento até hoje. Muitas das suas reações atuais são ecos antigos, são pedidos antigos, são feridas pedindo para serem vistas. E talvez você nunca tenha dito isso para ninguém, mas eu sei que existem momentos em que o peso é maior do que você admite. Momentos em que você segura lágrimas por costume. Momentos em que você finge força por sobrevivência. Momentos em que você deseja apenas ser ouvido sem precisar justificar nada. Hoje, eu quero te oferecer essa escuta e quero te conduzir para algo essencial. Como reconhecer os sinais invisíveis de que você está sendo machucado por dentro e não percebeu. Porque antes de curar, você precisa identificar. E antes de identificar, você precisa se permitir enxergar aquilo que escondeu para continuar vivendo. Vamos caminhar para isso. Quando a vida te machuca em silêncio, os primeiros sinais quase nunca aparecem em grandes explosões emocionais. Eles aparecem nas coisas pequenas, nos detalhes do cotidiano, nas reações discretas que você mesmo ignora, porque já está acostumado a se machucar sem perceber. Quero te fazer uma pergunta importante. Você já sentiu uma tristeza leve, que não tem explicação clara, mas que insiste em te acompanhar como uma sombra emocional? Essa tristeza discreta é um dos primeiros sinais de que existe uma dor silenciosa acumulada dentro de você. Ela não derruba, mas desgasta. Não paralisa, mas pesa. Não impede você de viver, mas impede de viver em paz. E existe algo ainda mais sutil. A vida te machuca em silêncio quando você começa a tolerar coisas que te ferem, porque já não acredita que merece algo diferente. Você tolera,
relações que te esvaziam, responsabilidades que te consomem, palavras que te diminuem, silêncios que te ferem, cargas emocionais que não são suas, expectativas que te esmagam, falta de cuidado onde deveria haver amor. Mas você tolera porque aprendeu a sobreviver assim. Agora quero te perguntar algo que talvez você nunca tenha verbalizado. Quantas vezes você percebeu que seus limites estavam sendo ultrapassados, mas mesmo assim ficou em silêncio? Porque tinha medo de perder alguém ou de decepcionar alguém? Esse silêncio dói mais do que qualquer grito. E ele vai acumulando camadas de sofrimento que você tenta esconder até de si mesmo. E existe um outro sinal muito comum da dor que ninguém vê: a exaustão emocional sem causa aparente. Você acorda cansado, sente um peso no corpo. Sua mente parece sobrecarregada, mesmo sem ter feito nada tão intenso assim. E você começa a acreditar que é só estresse, quando na verdade é sua alma pedindo descanso. A vida te machuca em silêncio quando você passa tanto tempo forte que esquece como é ser gentil consigo mesmo. E há um sinal ainda mais profundo: a dificuldade em confiar e se entregar emocionalmente. Não porque você não saiba amar, mas porque já foi ferido demais. Você levanta muros sem perceber. Se protege antes mesmo de existir ameaça real. Se afasta quando sente que pode se machucar. Finge indiferença para não parecer vulnerável. E quando finalmente se abre, sente medo de perder. Essas reações não são defeitos, são proteções antigas. Quero te levar a uma reflexão íntima. E se você não estiver frio, difícil ou complicado? E se você estiver apenas machucado, tentando não ser ferido de novo? Porque ninguém te ensinou que um coração ferido não precisa se esconder, precisa ser compreendido. E há um último sinal que quero mencionar aqui, talvez o mais silencioso de todos: a perda gradual da sua própria voz. Você deixa de dizer o que pensa, o que sente, o que quer. Você se adapta demais, se ajusta demais, se apaga demais, e pouco a pouco vai desaparecendo de si mesmo. Mas você não nasceu para se apagar. Você nasceu para existir inteiro. E é exatamente isso que quero começar a te mostrar no próximo movimento. Como devolver sua voz, sua presença e sua identidade, mesmo depois de anos sendo machucado por dentro. Quero te conduzir agora a um ponto sensível e extremamente transformador. Quando a vida te machuca em silêncio, você não perde apenas energia, você começa a perder a conexão com a sua própria identidade. É como se, pouco a pouco, você fosse deixando de existir para caber nos espaços onde nunca deveria ter se diminuído. E quero te fazer uma pergunta que talvez você nunca tenha tido coragem de responder. Em que momento da sua vida você começou a desaparecer de si mesmo? Pode ter sido quando te disseram que sentir demais era exagero, ou quando te fizeram acreditar que expressar sua dor era drama, ou quando você entendeu que, para ser amado, teria que ser menos do que realmente era, ou quando percebeu que suas lágrimas não encontravam acolhimento, apenas silêncio. Esse tipo de dor não grita, ela cala, e nesse silêncio você começa a se afastar das partes mais verdadeiras de quem você é. Há algo muito especial que quero te revelar. A dor silenciosa rouba aos poucos a sua voz interior. Você começa a evitar conflitos para não machucar ninguém. Começa a aceitar o inaceitável para manter a paz. Começa a esconder seus desejos para não ser julgado. Começa a se adaptar demais para não ser rejeitado. E assim, o que sobra? Uma versão de você que não é sua. É a versão que você construiu para sobreviver. Quero te perguntar outra coisa. Você consegue lembrar da última vez em que se sentiu inteiro, autêntico, livre para ser você mesmo?
Muitas pessoas não conseguem. Não porque não tiveram esses momentos, mas porque foram esquecidos no meio de tantas dores acumuladas. Mas existe algo profundamente libertador. A identidade nunca desaparece de verdade. Ela apenas fica encoberta pela dor. E você pode reencontrá-la. Esse reencontro começa quando você tem coragem de olhar para si com sinceridade, sem se julgar, sem tentar agradar ninguém, sem medo de perceber que está machucado demais. Porque a verdade é esta: você não perdeu sua essência, você apenas a escondeu para se proteger. E começar a recuperá-la não é um gesto de força, é um gesto de amor próprio. Agora, quero te mostrar algo que muitos ignoram. Quando a vida te fere em silêncio, você cria duas versões de si mesmo, uma versão que vive e uma versão que sente. A versão que vive continua trabalhando, conversando, cumprindo responsabilidades. A versão que sente fica presa, sufocada, sem espaço para existir. E é por isso que você sente tantas vezes que há um vazio dentro de você. Não é vazio, é a ausência de si mesmo. Mas existe uma saída que não parte de tentar ser forte demais, mas de se aproximar de si com delicadeza. Eu quero agora te mostrar como começar esse processo de reconexão, como recuperar sua voz, suas partes perdidas, sua autenticidade. E isso requer um movimento emocional que talvez você nunca tenha praticado. Escutar a si mesmo antes de tentar ser escutado pelos outros. Há uma profundidade nisso que muda vidas. Quero te mostrar agora um movimento emocional que pode mudar completamente a forma como você lida com a dor que a vida te causa em silêncio. Voltar a escutar a sua própria voz. E talvez você não perceba, mas essa voz não desapareceu. Ela apenas foi silenciada por anos de sobrevivência. Quero te fazer uma pergunta sincera. Quando foi a última vez que você ouviu o que realmente queria e não o que esperavam de você? Porque a vida machuca em silêncio justamente quando você passa tanto tempo sendo o que o mundo precisa, que esquece de ser quem você é. Quando sua dor não encontra espaço, sua voz interna se torna baixa. Quando sua sensibilidade é criticada, sua expressão se torna tímida. Quando suas necessidades são ignoradas, você aprende a ignorá-las também. E quando isso acontece por tempo demais, você se desconecta de si sem perceber. Mas existe algo profundamente humano aqui. Sua voz interior nunca deixou de chamar por você. Você é que deixou de ouvir. E não por negligência, mas por proteção. Quero te fazer outra pergunta que aprofunda essa consciência. Você consegue distinguir o que é sua vontade e o que é vontade dos outros sobre sua vida? Porque, quando a vida te machuca em silêncio, você se acostuma a sobreviver fazendo o que deve, não o que sente. E assim, sua autonomia emocional vai desaparecendo. Mas quero te revelar algo poderoso. A cura emocional começa quando você recupera sua própria legitimidade. E legitimidade significa dizer internamente: eu também tenho necessidades. Eu também mereço cuidado. Eu também posso estabelecer limites. Eu também tenho direito ao descanso. Eu também sou prioridade. Esse tipo de verdade é libertador e assustador ao mesmo tempo. Assustador porque durante muito tempo você foi condicionado a acreditar que era errado se priorizar. Libertador porque, pela primeira vez, você se trata como alguém digno da própria atenção. A vida te machucou em silêncio, mas você não precisa continuar vivendo calado. Mas como recuperar essa voz interior que ficou soterrada pela dor? Vou te mostrar um caminho simples, mas extremamente profundo. 1. Comece escutando suas emoções antes de escutar seu medo. O medo diz: não faça barulho. Sua emoção diz: eu preciso existir. 2. Pergunte a si mesmo o que você sente, não o que você deveria sentir.
Essa é a diferença entre fingir maturidade e ter maturidade. 3. Valide suas próprias experiências. Se doeu, doeu. Se marcou, marcou. Não importa se alguém acha exagero, só você sabe o que viveu. 4. Dê nome àquilo que você escondeu. Dor sem nome vira confusão. Dor nomeada vira compreensão. Agora quero te conduzir a uma reflexão íntima. O que você acredita que sua voz interior diria se pudesse falar sem medo? Talvez ela pediria descanso. Talvez pediria espaço. Talvez pediria cura. Talvez pediria que você parasse de se abandonar enquanto tenta salvar o mundo. E existe uma etapa fundamental que precisamos aprofundar a seguir. Como começar a se expressar emocionalmente sem sentir culpa por isso. Essa transição abre uma nova fase da sua vida interna. Quero te guiar agora a um dos desafios emocionais mais comuns e, ao mesmo tempo, mais silenciosos, enfrentados por quem foi machucado pela vida. Expressar o que sente sem carregar culpa. A culpa é uma das dores mais injustas que alguém pode carregar. Ela te convence de que sentir é errado, que pedir ajuda é fraqueza, que colocar limites é falta de amor, que dizer não magoa os outros, que demonstrar tristeza é inconveniente. E tudo isso cria uma prisão emocional invisível. Quero te fazer uma pergunta sincera. Quantas vezes você deixou de dizer o que realmente sentia porque acreditou que suas emoções iriam incomodar alguém? Esse é um dos efeitos mais profundos da dor silenciosa. Você aprende a se calar para proteger os outros e, sem perceber, abandona a si mesmo. E existe algo ainda mais doloroso. Quando você se cala, sua dor não desaparece. Ela apenas procura outras formas de se manifestar. Ela se transforma em ansiedade silenciosa, irritação acumulada, tristeza que aparece sem motivo, cansaço emocional persistente, dificuldade de confiar, dificuldade de se entregar, medo de decepcionar, necessidade constante de provar valor. Tudo isso nasce da dificuldade de se expressar. Mas quero te revelar algo com extrema delicadeza. Você não aprendeu a se calar porque quis. Aprendeu porque, um dia, expressar o que sentia não foi seguro. Alguém te criticou. Alguém te ignorou. Alguém te silenciou. Alguém te fez acreditar que sua dor era exagero. Alguém te fez sentir que não valia a pena falar. E naquele momento, você aprendeu a guardar tudo. Mas hoje, você já não é aquela pessoa vulnerável que precisou se esconder. Hoje, você cresceu. Hoje, você tem ferramentas emocionais. Hoje, você pode, e merece, falar sem medo. Agora, quero te fazer outra pergunta profunda. Se você pudesse expressar agora aquilo que você guarda há anos, qual seria a primeira frase que sairia do seu coração? Talvez seria um desabafo. Talvez seria um pedido. Talvez seria um reconhecimento. Talvez seria um limite. Talvez seria uma verdade que você nunca teve coragem de dizer. E existe uma etapa essencial nessa jornada. Aprender a se expressar com consciência, não com culpa. Expressar com consciência significa dizer o que sente sem atacar, colocar limites sem se justificar demais, pedir apoio sem se sentir peso, assumir suas vulnerabilidades sem se envergonhar delas, falar a verdade sem medo de perder tudo, porque a verdade cura, o silêncio destrói. E quero te oferecer uma percepção madura. Quando você expressa sua dor, você se transforma, e transforma também a forma como os outros te enxergam. Mas existe algo ainda mais profundo que precisamos trabalhar a seguir. Como proteger sua essência enquanto se expressa, para que você não sinta que está se expondo demais. Esse próximo passo é fundamental. Agora, quero te mostrar um ponto crucial dessa caminhada. Como se expressar sem sentir que está se expondo demais,
sem sentir que está se desprotegendo. Porque muitas vezes você até sabe o que sente, até reconhece sua dor, até entende sua história. Mas, no momento de colocar isso para fora, surge um medo antigo, aquele medo silencioso de que mostrar quem você é pode te machucar de novo. Quero te perguntar algo íntimo. Por que você acredita que mostrar a própria vulnerabilidade ainda é perigoso para você? Talvez porque, em algum momento da sua vida, você mostrou um pedaço sensível do seu coração, e aquilo foi ignorado, ridicularizado ou rejeitado. Talvez porque você aprendeu que ser vulnerável significava dar poder demais aos outros. Ou talvez porque você cresceu em ambientes onde sentir era visto como fraqueza, e com isso criou uma armadura emocional que te protege, mas também te aprisiona. Existe um ponto muito importante aqui. Proteger sua essência não é o mesmo que esconder sua verdade. Proteger-se significa colocar limites saudáveis, não silenciar-se. Muitas pessoas confundem silêncio com autocontrole, mas o silêncio que dói não é autocontrole, é autonegação. Agora quero te fazer outra pergunta profunda. Quantas vezes você deixou de dizer "isso me machuca" por medo de que a outra pessoa não entendesse? Esse medo cria um abismo interno. Você sente, mas não diz. Você sofre, mas não mostra. Você deseja ser compreendido, mas não se oferece a chance real de ser entendido. E essa distância emocional vai te corroendo por dentro. Mas existe uma forma de se expressar que não machuca, não expõe demais, não te fragiliza. Expressar a própria verdade com maturidade emocional. Isso significa não gritar, mas também não se calar, não atacar, mas também não aceitar o inaceitável, não dramatizar, mas também não minimizar, não se esconder, mas também não se desnudar completamente, falar com firmeza, mas sem rigidez. A maturidade emocional está no equilíbrio. Expressar a verdade sem culpa é possível quando você entende que 1. Você tem direito ao que sente. Sentir não te faz errado. Sentir te faz humano. 2. Suas emoções merecem espaço. Não importa se os outros acham exagero. Seu corpo e sua mente são sua referência, não as opiniões externas. 3. Você não precisa justificar sua dor. Dor não precisa de explicação para existir. 4. Você não precisa entregar tudo de si, apenas o suficiente para se sentir verdadeiro. A proteção saudável não é um muro, é uma porta com chave. Quero te convidar a pensar em algo agora. Se você pudesse expressar sua verdade de maneira leve, firme e cuidadosa, como isso mudaria a forma como você se relaciona consigo e com o mundo? Talvez mudasse tudo. Porque a dor que a vida colocou dentro de você não precisa continuar moldando seus relacionamentos, suas escolhas, seu silêncio. Agora, existe um próximo passo fundamental para aprofundarmos: como reconstruir a confiança emocional depois de ter sido machucado tantas vezes. Essa reconstrução é possível e transformadora. Agora, quero te conduzir a uma das partes mais delicadas do processo: reconstruir a confiança emocional depois de ter sido machucado tantas vezes. Porque a vida não te feriu apenas nos momentos difíceis. Ela te feriu nos momentos em que você estava vulnerável. E vulnerabilidade ferida cria cicatrizes que interferem até nos seus dias mais tranquilos. Quero te perguntar algo com sinceridade absoluta. Quando você pensa em confiar novamente, em pessoas, em relações, em situações, qual é a primeira sensação que surge dentro de você? Para muitos, surge um medo silencioso, um receio que não faz barulho, mas tira a naturalidade. É o medo de entregar o coração e, mais uma vez, recebê-lo quebrado de volta. É o medo de ser visto de verdade e não ser aceito. É o medo de ser decepcionado de novo. E esse medo não nasce do presente. Ele nasce de experiências antigas
que nunca foram completamente curadas. Mas existe uma verdade que precisa ser dita. Você não perdeu a capacidade de confiar. Você perdeu a segurança emocional necessária para confiar. E segurança emocional não aparece sozinha. Ela é construída. Agora quero te fazer outra pergunta, dessa vez mais profunda. Você acredita que, em algum momento da sua vida, confundiu confiança com dependência? Porque, quando alguém te machuca, num momento em que você dependia emocionalmente daquela pessoa, sua mente aprende que confiança é perigosa. E por isso, passa a se defender até quando não há ameaça. É como se seu coração dissesse: eu quero confiar, mas tenho medo de não sobreviver à queda. Mas existe um caminho real de reconstrução, e ele acontece de dentro para fora. Primeiro passo: reconhecer o que te feriu. Enquanto você tentar apagar suas feridas, elas continuarão influenciando suas escolhas. A dor não reconhecida se repete. A dor reconhecida se transforma. Segundo passo: recuperar sua autonomia emocional. Confiar não deve ser entregar o poder ao outro. Confiar deve ser dividir, não se abandonar. Quando você confia sem perder a si mesmo, a dor não te destrói, te ensina. Terceiro passo: estabelecer limites claros. Limite não é afastamento, é proteção saudável. Limite cria segurança, e segurança abre espaço para a confiança. Quarto passo: reconstruir a confiança em pequenas doses. A confiança não volta de uma vez, ela volta aos poucos, em pequenos gestos, em pequenas permissões, em pequenas entregas. E cada vez que você se respeita, sua confiança em si mesmo aumenta. Porque, e aqui está um ponto crucial, você não precisa confiar nos outros primeiro, precisa confiar em si mesmo. Quando você confia na sua própria capacidade de se proteger, de se levantar, de se cuidar, de se afastar quando necessário, você permite que outros se aproximem sem medo. Quero te deixar com uma reflexão importante. Quem você seria hoje se tivesse aprendido a confiar em si mesmo antes de confiar no mundo? Essa resposta abre portas para uma nova construção interna, aquela que te prepara para a próxima etapa. Como transformar a dor que a vida te causou em sabedoria emocional e não em desconfiança permanente. Agora, quero te mostrar algo que talvez ninguém tenha te explicado. A dor que a vida te causou não precisa se transformar em desconfiança permanente. Ela pode se transformar em sabedoria emocional. E essa transformação é um dos passos mais bonitos da cura. Você não precisa apagar o que viveu, nem fingir que nada te feriu, nem repetir frases prontas de autoajuda que não tocam a profundidade da sua história. A cura real não nasce da negação, nasce da compreensão. Quero te fazer uma pergunta sincera. Quando você pensa nas dores que te marcaram, você se vê como vítima delas, ou como alguém que sobreviveu? Porque essa diferença muda tudo. A vítima permanece no mesmo lugar. O sobrevivente caminha. E você caminhou, mesmo nos dias em que sua alma estava exausta. Mas existe um ponto que precisamos aprofundar. A sabedoria emocional nasce quando você aprende a olhar para a própria dor sem medo dela. Não é sobre gostar do que aconteceu. É sobre entender como isso te moldou e como pode te fortalecer. Quero te revelar algo que talvez faça sentido para você agora. Toda dor importante traz uma mensagem. Cada ferida carrega uma lição que você ainda não teve coragem de ouvir. E muitas vezes, a vida te machuca em silêncio, justamente para te ensinar algo que seus olhos ainda não conseguiam enxergar. E não, isso não significa romantizar sofrimento. Significa entender que, se a vida te partiu em algum momento, isso não define seu destino, define seu ponto de partida. Agora quero te perguntar algo que exige coragem.
Qual foi a maior lição que sua dor tentou te ensinar e que você ainda resiste a aprender? Talvez seja aprender a dizer não. Talvez seja aprender a se priorizar. Talvez seja aprender a confiar no próprio valor. Talvez seja aprender a parar de carregar dores que não são suas. Talvez seja aprender a se afastar de quem te machuca. Talvez seja aprender a ser gentil consigo mesmo. Qualquer que seja essa lição, ela não veio para te punir. Veio para te libertar. Existe algo muito poderoso que quero te explicar agora. Transformar dor em sabedoria não é deixar de sentir, é sentir com clareza. Quando você entende o que te feriu, a ferida perde o poder. Quando você entende por que tolerou o intolerável, nasce consciência. Quando você entende por que confiou em quem não merecia, nasce maturidade. Quando você entende por que ficou em silêncio por tantos anos, nasce reconexão. Quando você entende seu próprio caminho, nasce força. E não a força dura e solitária, mas a força pacífica que se levanta sem pressa e segue em frente. Eu quero que você imagine algo profundo agora. E se, daqui para frente, cada dor antiga se transformasse em uma nova habilidade emocional? Medo virando percepção, tristeza virando sensibilidade, decepção virando sabedoria, silêncio virando presença, solidão virando autoconsciência, feridas virando fronteiras. Isso não é fantasia, é processo. E existe um último ponto essencial antes da conclusão. Como finalmente encerrar ciclos internos que você manteve abertos por anos? Encerrar ciclos não significa esquecer, significa libertar. Agora quero te conduzir a um dos movimentos mais necessários e, ao mesmo tempo, mais adiados, da jornada emocional. Encerrar ciclos internos que você manteve abertos por anos. Ciclos emocionais não se encerram sozinhos. Eles continuam vivos dentro de você enquanto houver dor não processada, palavras não ditas, sentimentos não reconhecidos, necessidades não atendidas. Quero te fazer uma pergunta que talvez toque bem fundo. Qual é o ciclo emocional que você sabe que precisa encerrar, mas ainda evita olhar? Pode ser o ciclo de uma relação que te feriu. Pode ser o ciclo de uma ausência que nunca foi preenchida. Pode ser o ciclo de um abandono que você carrega até hoje. Pode ser o ciclo da autossabotagem que te acompanha desde a adolescência. Pode ser o ciclo de carregar o peso emocional de outras pessoas. Pode ser o ciclo de se culpar por coisas que nunca foram sua responsabilidade. Esses ciclos são silenciosos. Eles não se mostram abertamente, mas influenciam tudo. Seu humor, sua energia, sua capacidade de amar, sua autoestima, seus limites, seus sonhos, seus medos mais profundos. E existe uma verdade importante. Você não encerra um ciclo quando segue em frente. Você encerra um ciclo quando entende o que ele significava e deixa de repetir o padrão. Seguir em frente sem entender é só mudança de cenário. Encerrar é transformação. Agora quero te fazer outra pergunta profunda. O que você está repetindo hoje que nasceu de uma dor antiga que nunca foi acolhida? Porque a vida te machuca em silêncio quando você continua vivendo no piloto automático de feridas que não tiveram chance de cicatrizar. Encerrar um ciclo interno começa quando você faz 3 movimentos. 1. Reconhecer o que aconteceu e como aquilo te afetou. Não minimizar, não justificar o injustificável, não disfarçar, não se culpar, apenas reconhecer. 2. Aceitar que você não pode mudar o passado, mas pode mudar a maneira como ele continua te afetando. O passado já foi vivido. O que dói hoje não é mais o fato, é a memória emocional. 3. Escolher conscientemente não reviver o mesmo sofrimento. Isso exige maturidade, exige autocompaixão, exige responsabilidade emocional. E, acima de tudo, exige coragem para dizer: eu mereço mais do que esse padrão.
Encerrar um ciclo também envolve algo que muitos evitam: soltar aquilo que não tem mais espaço dentro de você. E soltar não é abandonar, é reconhecer que manter aquilo vivo só te machuca. Soltar é dizer: eu não posso carregar o que não me pertence. Eu não posso salvar quem não quer ser salvo. Eu não posso continuar sangrando por onde já fui ferido. Eu não posso esperar de alguém aquilo que essa pessoa não pode dar. Eu não posso continuar sendo injusto comigo mesmo. E quando você solta, algo mágico acontece. Abre espaço para uma nova versão de você. Uma versão que não está definida pela ferida, mas pela consciência. Quero te deixar com uma reflexão que prepara o coração para a conclusão. Que parte da sua dor você está pronto para deixar ir? Não porque você superou, mas porque finalmente se entendeu. Essa resposta abre a porta para o encerramento dessa jornada. Quero te acompanhar agora, no momento final desta caminhada interior, onde tudo começa a fazer sentido. A vida te machucou em silêncio, mas agora você começa a se enxergar com uma lucidez que antes não tinha. E essa clareza não vem da força que você precisou fingir, vem da força que você finalmente reconhece em si mesmo. Quero te fazer uma pergunta essencial para este ponto da jornada. O que você descobriu sobre si mesmo enquanto caminhou através das suas próprias dores? Às vezes, você descobre que era mais sensível do que admitia. Às vezes, percebe que aguentou muito mais do que deveria ter aguentado. Às vezes, entende que tentou ser forte demais por medo de ser abandonado. Às vezes, reconhece que ficou em silêncio para não perder pessoas que já não estavam presentes de verdade. Às vezes, enxerga que viveu anos esperando reconhecimento externo, quando a validação que você realmente precisava era a sua própria. E no fundo, existe um aprendizado profundo que quero te revelar. A vida machuca em silêncio, mas você cura em consciência. Porque consciência é luz. Luz sobre o que doeu. Luz sobre o que te moldou. Luz sobre o que foi injusto. Luz sobre o que você merece sentir daqui para frente. Luz sobre quem você pode se tornar quando para de lutar contra si mesmo. Agora quero te fazer outra pergunta, que abre o caminho para a cura real. O que você acredita que merece experimentar a partir de hoje, emocionalmente, internamente, silenciosamente? Porque você merece mais do que sobrevivência. Você merece mais do que suportar. Você merece mais do que tentar ser suficiente para todo mundo e nunca para si mesmo. Você merece mais do que carregar culpas que não são suas. Você merece mais do que repetir ciclos que te ferem. Você merece mais do que a solidão emocional que você normalizou. Quero te oferecer uma perspectiva que talvez toque fundo em você. Você não é a dor que carregou. Você é quem sobreviveu a ela. E isso diz muito sobre sua história, muito sobre sua força, muito sobre sua capacidade de renascer. A vida te machucou em silêncio, mas agora você pode escolher viver de outra forma, com presença, com autocuidado, com limites, com maturidade, com sensibilidade, com verdade, com amor próprio, com leveza. E existe algo ainda mais importante. Você não precisa continuar sozinho na sua cura. A cura emocional acontece dentro de você, mas ela se fortalece quando você permite novas conexões, novos afetos, novas formas de existir. A vida te feriu nos bastidores, mas a cura acontece no palco da sua consciência. E, antes de irmos para a conclusão, quero te deixar com uma última pergunta reflexiva, talvez a mais profunda de todas. Quem você deseja se tornar quando não estiver mais carregando a dor que sempre escondeu? Essa resposta é o início da sua nova versão. E é com ela que vamos encerrar esta jornada. Quero encerrar esta jornada olhando diretamente para você.
Não para a versão forte que o mundo vê, mas para a versão silenciosa que você sempre tentou proteger. Porque, ao longo deste caminho, você percebeu algo essencial. A vida te machucou em silêncio, mas você não precisa continuar vivendo em silêncio. A cura não acontece quando você apaga o passado, e sim quando finalmente consegue olhar para ele sem medo. E hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você está olhando para si com uma clareza que antes não tinha. E isso é cura. Cura não é ausência de dor. Cura é a consciência que nasce depois dela. Quero te fazer uma pergunta íntima e quero que você a responda com honestidade emocional. O que dentro de você começou a respirar novamente ao longo desse vídeo? Porque, quando você se escuta, algo revive. Quando você se acolhe, algo acalma. Quando você se compreende, algo retorna ao seu lugar. Você não fecha feridas com pressa, você fecha feridas com presença. Hoje você deu um passo que muitos passam a vida inteira adiando. Olhar para a própria dor com honestidade, sem se esconder, sem se julgar, sem se punir. E isso exige muita coragem. Coragem silenciosa, coragem invisível, coragem emocional. A vida te machucou em silêncio, mas agora você começa a se reconstruir em voz baixa. E reconstruções verdadeiras sempre começam assim, dentro, devagar, com profundidade. E quero te deixar uma verdade madura, que talvez se torne um marco na sua vida. Você não precisa mais provar força. Você precisa permitir-se existir. Existir com suas luzes e sombras, com sua sensibilidade e sua história, com sua dor e sua coragem. E se, ao longo deste vídeo, você sentiu que finalmente alguém conseguiu traduzir aquilo que você carrega por dentro, então, quero te fazer um convite que tem propósito real. Inscreva-se neste canal se você deseja continuar curando feridas silenciosas, reconstruindo sua identidade emocional e aprendendo a transformar dor em sabedoria. Aqui, cada capítulo é um espaço seguro para sua alma respirar. Eu estarei com você em cada passo dessa jornada, não para substituir sua força, mas para te lembrar da força que você já tem. Você não está sozinho, nunca esteve. E a partir de agora, começa a caminhar com mais consciência, mais leveza e mais verdade. Este é o fim do vídeo, mas é o começo de uma nova fase da sua vida interior.